os encontros online, que todos os encontros online são gravadas. Damos, então, oficialmente boa noite a todos. Douglas entrando agora também no nosso encontro, seja bem-vindo. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje, encerrando oficialmente com esse evento as atividades do Núcleo de Peritos do Corecon, esse ano especial, onde quando o Núcleo completou 20 anos de existência. Agradecemos muito a participação durante as atividades que foram desenvolvidas em 2025. Agradecemos especialmente a turminha do Corecon, né, que está sempre dando apoio, a Inês, da assessoria de imprensas, com a Fábio, o Amarildo, que está por aqui, tá? Amarildo e todos lá, o Gilberto. E, enfim, para a gente fazer esse fechamento com chave de ouro, né? A gente planejou esse encontro solicitado e colocado como de importância, grande importância pelo nosso colega Paulo Godoy, nossos colegas do Corecon aqui, principalmente o Tiago e a Gabi, nosso vice-presidente Tiago, né, presente, também perito, bastante atuante. Eu passo agora a palavra pro Godoy para fazer a introdução sobre o assunto, o tema de hoje, né? Sobre essa Lei 14.905, que a gente pode depois compartilhar mais ideias sobre o que cada um pensa, enfim, quais as nossas experiências sobre a dita cuja. Paulo, por favor. Né, a Boa palavra noite, sua e depois, desculpa, só colocando, depois talvez o Thiago, a Gabi faça algum comentário e quem quiser falar é para ser o bate-papo, é a gente fechar como a gente começou, ok? A primeira roda de conversa que a gente teve, essa vai encerrando da mesma maneira para quem participou e já conhece a dinâmica. Paulo, por favor. boa noite a todos. É um grande prazer reencontrar grande parte de colegas economistas que já participaram de outras rodas de conversa, né? O Darcy Pessali, por exemplo, sempre participa e sempre toma chimarrão e a gente fica com vontade aqui. Então, esse assunto ainda está sendo analisado, estamos tentando entendê-lo, né? Temos algumas considerações a fazer sobre aquilo que a gente considera que talvez veio criar uma confusão aí no sistema, né? Então, eu fiz umas 5, 6 telinhas para mostrar para vocês, para abrir o nosso bate-papo, e como bem disse a Andréa, vamos realmente fazer um bate-papo. Faço uma pequena exposição, o Tiago e a Gabi logo em seguida fazem os seus primeiros comentários, e aí nós vamos abrir para que todos possam participar, né? Alguém que já tenha enfrentado esta situação, como é que desenvolveu as suas metodologias de cálculo, né? Para se a gente concorda ou discorda, sugere modificações e coisas dessa natureza. Nós vamos ter que aprender a conviver, já que a partir de setembro, né, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, que estende para períodos anteriores a agosto do ano passado. Então, por isso que chama muito a atenção, né? Então, eu vou apresentar aqui, vou compartilhar uma rápida apresentação e daí nós podemos trocar mais ideias a respeito. Todo mundo está com clareza da apresentação? Não, eu chamei de os impactos da Lei 14.905, principais aspectos que nós vamos discutir no dia de hoje. Essa lei, ela foi editada para dispor sobre a atualização monetária, alterando o Código Civil de janeiro de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003. O artigo 400 desta lei
né? Ele passou a ter a seguinte redação. Deixa eu só tirar aqui a forma de apresentação para que eu possa ver com clareza. Isso. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Essa taxa legal, ela está disponível hoje no sistema gerenciador de séries temporais, né? Com vigência de agosto de 2024 para cá. Nós já vamos ver o que aconteceu com a taxa legal. O parágrafo primeiro diz: a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 desse artigo. Qual que é o índice de atualização monetária que esta lei previu? É o IPCA-IBGE. Porém, já temos aqui uma primeira situação que tem sido discutida. Não está sendo utilizado o IPCA-IBGE, mas está sendo utilizado o IPCA 15. Por que isso? Porque o IPCA 15 é sempre divulgado nos últimos dias do mês, porque o período de coleta do IPCA 15 vai de 21 de um mês a 20 do outro. E o IPCA-IBGE, ele é coletado de 1º a 30. Tanto é que hoje, né, hoje é dia 11, né? 11 hoje, né? É, hoje é 10. 10, Isso, isso. isso. Hoje é que foi divulgado o IPCA-IBGE. Ele é divulgado até o 10º dia, 11º dia do mês seguinte. E para que pudessem realmente fazer a referência entre a Selic e o IPCA, sem que a lei previsse, está sendo utilizado o IPCA 15. Esse é o primeiro ponto que ainda tenho visto alguns artigos, algumas publicações criticando o uso de um índice que não foi o previsto na própria lei. Continuando da lei, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 406, o Conselho Monetário Nacional, com data de 29 de agosto, publicou a resolução CMN 5.171/24, a qual dispõe sobre a metodologia de cálculo e a forma de aplicação da taxa legal. E o Banco Central do Brasil passou a apurar e divulgar a taxa legal na sua página SGS, Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Eu não sei se todos que estão nos assistindo nesse momento chegaram a fazer a consulta ao sistema gerenciador, mas é extremamente simples. Basta abrir a página do Banco Central, vai em séries temporais, lá tem SGS, né? Clica e lá você pode tanto acessar colocando taxa legal ou colocando já os 3 códigos que foram criados para determinar a taxa legal. Então, a resolução, nós não vamos discutir a resolução aqui, mas ela dispõe que a taxa legal vai ser expressa em percentual com 6 casas decimais. E o fator, tanto o fator Selic como o fator IPCA 15, no caso, terá 8 casas decimais. A divisão do fator Selic pelo fator IPCA 15 menos 1 vai dar a taxa legal. Já vou mostrar um quadro onde isto fica muito claro. Então, a pesquisa no sistema gerenciador envolve a apuração da taxa legal e a pesquisa pode ser textual. Taxa legal, tem um campo lá para pesquisa textual. E já voltam imediatamente os 3 fatores que estão abaixo elencados. O 29.541 é o fator da taxa Selic mensal para cálculo da taxa legal. O 29.542 é o fator do índice de preços ao consumidor, fator IPCA, para cálculo da taxa legal, só que estão utilizando o IPCA 15.
e não o IPCA, né? E o 29.543 é a própria taxa legal. Então, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, ou faz pela, pelo campo na pesquisa textual, colocando taxa legal, ou faz fator por fator, né? E vai aparecer o resultado. O resultado está aqui. Essa, essa pesquisa eu fiz em data de hoje, justamente para termos até o fator do mês de dezembro, né? O fator do mês de dezembro. Então, em agosto de 2024, ao dividir 1,00907122, este é um fator, né? Esse é um fator. Ele resulta da divisão da Selic vigente no mês de agosto de 24, divide por 100 e soma 1. Nós criamos um fator para todos os meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até dezembro agora de 2025. A taxa do IPCA, o fator do IPCA, procedimento é o mesmo. A variação de 0,30%, que foi a taxa do mês de agosto, dividido por 100 e somado 1, cria o fator 1,0030. Dividindo este fator por este fator, nós obtemos o percentual ao mês. Se nós olharmos esta última coluna, que eu chamo demonstração, eu fiz no Excel e realmente os valores são absolutamente iguais. O que chama atenção? Que no mês de março de 2025, nós tivemos a primeira ocorrência de juro negativo. Vejam aqui 0,241705. Seria o juro negativo. A própria resolução do Banco Central prevê que quando a taxa de juros foi negativa, ela é igualada a zero. E nós poderemos ter, num período precedente a agosto de 2024, inúmeras situações em que a taxa de juros dá negativa. Então, ela é simplesmente zerada. Nós temos uma segunda ocorrência nesse pequeno quadro, que é praticamente de 17 meses. No mês de setembro de 2025, nós tivemos uma deflação. Então, quando temos deflação, o fator é menor do que 1. 0,9986 é menor do que a unidade. O que acontece com a taxa de juros? Ela explode, né? Ela estava aqui em 0,17, 0,58, 0,90, 0,32, sempre menor do que o nosso 1% anterior. Então, aqui ela foi para 1,3%. Então, no mês em que ocorrer deflação na economia, e provavelmente no ano que vem, se a política de tentar conter a inflação para que ela fique em torno da meta de 3%, né, nós poderemos ter inúmeras situações dessa natureza, em que a taxa de juros será alta, porque a nossa taxa de IPCA será menor, né, será a situação de deflação na economia. No mês de dezembro, a taxa de juros ficou em 0,85 mil. Se nós somarmos a coluna, aqui no canto esquerdo dessa tela, na penúltima coluna está a taxa legal, que é acumulada de forma simples. Resulta a soma de todas essas taxas que estão aqui, resulta num juro de 11,52 mil e quatro para o período de 17 meses. Se fosse de uma forma simplista, o juro de 1% seria 17%. Então vejam que esse juro favorece quem? O devedor, né? Se nós tivéssemos juro de 1% nesse período, sem fazer a precisão do prorata, tanto no início quanto no fim, considerando simplesmente 1% em 17 meses, nós teríamos um juro simples de 17%, contra um juro acumulado simples de 11.521, né? Muito bem, então esses pontos
servem para ilustrar também a nossa discussão: taxa de juros negativa e deflação. Por último, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic como referência válida para correção monetária e cálculo de juros nas dívidas civis. Esse tipo de dívida abrange contratos, empréstimos e, me cobriu aqui, quero ver, só tirar aqui a foto da André, e indenizações entre particulares. Muito bem, o que isso significa? Numa decisão que foi analisada num recurso, vocês podem, inclusive, eu coloquei o número do recurso aqui, vocês podem pesquisar, né, no Google, vai aparecer lá que ocorreu um acidente com uma passageira de um ônibus que se machucou lá durante um acidente e entrou com uma ação indenizatória por danos materiais e morais, eu não lembro exatamente qual foi o dano, e que ela estava discutindo no Supremo a cobrança dos juros, né? Porque ela queria que os juros fossem cobrados de acordo com o Código Civil, que dívidas anteriores a 10 de janeiro de 2003, 0,5%, dívidas posteriores a 10 de janeiro, 1%, e na realidade esse processo foi relatado no dia 12 de setembro pelo ministro André Mendonça, na segunda turma do Supremo, na segunda turma, e reconheceu a Selic como referência, tanto para a atualização de valores quanto para os juros de mora, conforme previsto no Código Civil de 2002. Seu voto foi seguido pelos demais ministros da turma. Então, o Código Civil determina que quando não forem definidos em contrato, não tiverem taxa estipulada, ou ainda quando decorrerem de previsão legal, os juros moratórios devem seguir a taxa aplicada à mora no pagamento de impostos federais, que atualmente é a taxa Selic. Então, essa decisão retroage os efeitos da Lei 14.905, né, que nós vamos ter que corrigir as dívidas anteriores, pelo que o entendimento que está se firmando por aí, nesta forma. Quer dizer, até comentei um pouco antes de nós abrirmos a nossa sessão, que eu fiz um cálculo só especulativo para um cliente. Ele disse: olha, o meu contrato de confissão de dívida, ele tem lá que a dívida será corrigida monetariamente, vírgula, acrescida de juros de 1%, mas não especificou corrigida monetariamente por qual dos indexadores: INPC, IPCA, IGPM, IGPDI, né? Correção da poupança, não está especificado. E aí ele me perguntou: você acha que de repente pode me atingir? Eu digo: eu não posso afirmar porque depende da decisão do juiz da causa. Mas então se podia fazer um cálculo só para eu perceber a diferença que dá entre o que eu entendo como certo e ser aplicado. Eu fiz o cálculo de um valor que daria, pelas condições normais, 5 milhões e 300 aproximadamente, caiu para 2 milhões e 300, considerando a data, que eu acho que é em torno de 2008, 2009, 17 anos de correção. Então, isso dá uma diferença substancial nos cálculos. E é exatamente isso que nós pretendemos trazer na noite de hoje para o nosso bate-papo, né? Eu encerro essa breve apresentação só como parte introdutória e gostaria que o Tiago ou a Gabi assumissem, e em seguida vamos abrir para que todos possam apresentar seus questionamentos, sugestões, é, referências que já tenham de trabalhos realizados, para que a gente aprenda um pouco com todo mundo. Muito obrigado a todos. Tiago ou Bom, Gabi? oi. As dúvidas, as minhas são as mesmas que você já falou aí, né, Paulo? Então, assim, a aplicação da lei, ela é uma aplicação temporal confusa, né? Então, isso daí vai nos trazer, vai trazer bastantes problemas, né? Porque às vezes uns tribunais adotam uma solução e outros adotam outra solução, né? Outra coisa, a retroatividade da Selic.
A Selic deve ser aplicada retroativa desde 2003. Como é que vai ficar isso daí? Tá? Muitas vezes essa situação pode levar à devolução de valores já pagos, violando coisa julgada e criada, e cria um caos né, no judiciário. Como você falou, vai ser beneficiado sempre o devedor, tá? Tem isso daí. Então, são essas situações aí que a gente precisa analisar caso a caso dentro dos processos. Tá? Eu apenas tive, desde que essa lei foi promulgada, eu só tive um processo e que também, tá, o réu, na verdade, insistiu, tá, que fosse aplicada essa lei porque realmente o beneficiava. E o juiz mandou pagar dessa maneira e realmente também teve uma redução considerável, tá, no pagamento da dívida. Então, seria esses os comentários que eu teria para contribuir aí na apresentação do Paulo. Tiago, Tiago. Tiago, está sem o microfone agora. Isso. Aí, tá aparecendo a minha apresentação aí para vocês? tá. Tá, está. Tá. Deixa eu ver aqui. Bom, então eu não vou me alongar muito aqui, né? Mas eu preparei alguma coisa, né, bem resumida aqui para tratar, né, de como isso tem sido aplicado na área trabalhista, né? Já saiu algumas orientações já no final do ano passado do Tribunal Regional do TST, na verdade, né, do Tribunal Superior do Trabalho, em relação a como a gente deveria proceder a esses novos critérios, né? Então, já em 13 de dezembro do ano passado, eu coloquei aqui, foi editada essa OJ número 6 do TST. Então, essa OJ, Orientação Jurisprudencial do TST, ela já existia e ela foi editada em 13 de dezembro de 2024 para orientar como que deveriam ser os procedimentos de elaboração dos cálculos trabalhistas em relação à atualização monetária e juros, né? Então, e aí se fixou exatamente o que fala, o que o Paulo Godoy falou aí, né, em relação a essa nova lei aí. Então, assim, eu não vou ler todo o material aqui, mas, enfim, né, resumindo, o TST, ele fixou já no ano passado, os critérios de correção monetária e juros. E isso se vinculou a todas as ações trabalhistas de uma forma geral, né? Ainda que nas ações já houvesse sido fixado critérios de correção e juros, o que essa orientação nos orienta, né, e determina é que seja respeitado o título executivo, porém, até o limite de vigência da lei, né? Então, a partir de 30 de agosto de 2024, a gente tem alterado os critérios de correção em juros de todos os cálculos aqui de liquidação trabalhista por orientação dessa OJ número 6 do TST. Então, aqui diz, né, que a Corte Trabalhista, né, o TST, ele decidiu que na fase pré-judicial incide o IPCA e juros de mora previsto no artigo 39, né, da Lei 8.177 de 91, isso aqui é bem da área trabalhista mesmo, e na fase judicial, até 29 de agosto, os juros e a correção monetária são somente a Selic. Tá? Isso aqui, então, era o critério que estava sendo aplicado antes dessa lei. Aí, após a vigência da lei aí, né, ou seja, a partir de 30 de agosto de 2024, quando passou a entrar em vigor a lei, o cálculo de atualização monetária passou a prever o IPCA, conforme o artigo 389 do Código Civil, e os juros, portanto, então correspondem ao resultado da subtração do IPCA da taxa Selic, né? Respeitando também a questão de não poder ter nenhum valor próximo de zero. Mas, assim, resumindo, então, como que ficou a questão trabalhista, né? Os critérios antes de 30 de agosto de 2024 se aplica aquilo que estava previsto no título executivo, né, na sentença ou acordo, e a partir de 30 de agosto, independente de previsão expressa no processo, a gente passou a utilizar esses novos critérios, né? Então, a partir de 30 de agosto, IPCA como correção monetária e como juros, essa diferença entre a Selic e o IPCA.
O Paulo mostrou ali algumas planilhas, né, para fazer esses cálculos. É um pouquinho trabalhoso, né, mas para nós da área trabalhista, como a gente utiliza obrigatoriamente o PJ Cálculo para fazer esses cálculos aí, o PJ Cálculo já tem tudo isso pronto, né? Então, a gente só seleciona qual é o índice que a gente quer, ele já tem a taxa legal, né, prontinha lá, então a gente só pede para ele considerar a taxa legal e ele já tem esse cálculo pronto lá. Então, isso não é trabalhoso para a gente, né? O que é trabalhoso no cálculo trabalhista hoje, ali em relação à correção de juros, é ficar fazendo todas essas modulações, né? E o trabalhista tem algumas peculiaridades, então acabou se tornando um pouquinho trabalhoso, um pouquinho chato, tem que prestar bem atenção para não cometer nenhum erro, né? Porque já tinha modulações antes dessa nova modulação do 30 de agosto, então ficou bem, exige uma certa atenção, né? Difícil não é, mas precisa tomar esses cuidados aí. Então, o que eu tinha para trazer aí era disso, né? Eu atuo bastante na área trabalhista, faço civil também, mas o que eu vi na área trabalhista foi isso, né? Então, naquele lapso temporal ali da vigência da lei até entrar em vigor essa OJ aqui, estava muito instável, a gente não sabia muito o que fazer. Aí, quando foi aprovada essa OJ número 6 do TST, aí a gente passou a vincular todos os cálculos com a modulação ali a partir de 30 de agosto de 2024. Ok? O que eu tinha para apresentar aqui era isso daí, e fico à E as, disposição aí para dúvidas ou esclarecimentos. e as empresas Passo para a ficaram André. mais felizes, né, Tiago? E as empresas que têm que pagar as verbas trabalhistas vão ficar mais felizes. Tem pessoal, ou levanta a mão, tá, para falar, ou se quiserem colocar no chat, sem problema. Mas só uma observação, uma contribuição a mais também, quando o Paulo deu o exemplo ali do recurso 155-8191, recurso extraordinário. O que eu penso em relação principalmente à área civil, porque o Tiago deu uma diferenciação bem temporal, tá bem certo, a trabalhista não tem dúvida. Agora, a área civil, a gente tem que cuidar quando o que está dizendo a sentença, porque parece que esse recurso comentou que aplica-se a taxa Selic. Tem diferença. Taxa Selic é a Selic, é o que os órgãos públicos cobram, né? Taxa Selic ou ele fala taxa legal. Eu já fiz uma confusão, eu tive uma situação sobre essa questão da aplicação taxa legal, mas foi bem no começo. Então, fiz todo um estudo lá com um advogado desde quando, caiu bem ali, a partir de setembro de 2024. Só que eu não tinha entendimento ainda correto e claro, faz tempo que eu fiz isso. E eu taquei a taxa Selic cheia, não fiz conta nenhuma de tirar a IPCA, sabe? Então, mas é a questão. Eu já tive outra situação agora que eu questionei o advogado. Olha, não está estabelecendo aqui. Você quer que eu coloque. E a sentença está falando que é juros obedecendo o Código Civil, né, que não foi alterado. Aplico até hoje 1% ao mês ou você quer que eu já coloque a taxa legal? E ele é credor. Ele disse, não, senhora, pode colocar direto 1% ao mês. Depois a outra parte que discute. Então, essa é a minha contribuição e o cuidado que a gente tem que dizer o que está na sentença e o que o advogado quer defender ou não, né? Eu sempre reforço bastante isso. Nosso trabalho é fazer conta dentro dos critérios legais, mostrar isso para os advogados, mas na hora de a gente ah, fazer os cálculos, fazer o nosso trabalho, a gente tem que estar muito alinhado com os advogados e se ele colocar algo que a gente não concorde, cuidar na hora de colocar no parecer o que a gente tá executando ali no nosso trabalho. Ok? Ah, alguém levantou a mão e abaixou. Eu queria falar Alguém só quer? mais uma coisinha do que você acabou de falar, André. O Tudo grande bem. perigo hoje que as pessoas têm quando estão executando, né, e de repente apresentam um cálculo pelo regulamento anterior, é com o excesso de execução, né? De repente, veja esse exemplo simples que eu citei, isso que ele me Uhum, é a pediu, diferença, né? 3 milhões de diferença de honorários
R$ 300 mil, né? É, 10% aí, e isso realmente é muito preocupante, né? Então, exatamente. nós como peritos temos que tomar o cuidado de dizer, no nosso parecer, né, que os critérios de cálculo foram determinados pela parte, né? Para que Exatamente. não Isso fique que eu. sendo Uhum. uma iniciativa, isso como prevenção. Outra coisa que eu gostaria também de deixar como contribuição, nós sempre prestamos algum tipo de assessoria, né? Então, recomendar aos nossos clientes que os seus contratos, a partir de agora, tenham cláusula de correção monetária e de juros claramente definidos, porque não está proibido do contrato prever que a correção monetária será pelo IGPM, por exemplo, e que os juros serão na taxa legal, na taxa de 1% ao mês, os juros de mora, eventualmente existentes. Se houver essa previsão clara nos contratos, o contrato tem que ser respeitado. Ô Darcy Pessari, tem alguma ação desse tipo que você tenha já trabalhado? Boa noite a todos. Temos sim, temos diversas, e é uma situação ainda confusa, né, que vem se adaptando aos poucos. Mas para não ser repetitivo, eu até vou colocar aqui no chat a, a minha conclusão aí a respeito do que eu estou querendo argumentar. É, tudo bem, não se pode acumular ou fazer acumulação, né, da taxa Selic com outro índice, ou de correção monetária ou taxa de juros, tá? Seria o BISIN, né? Porém, uma questão que eu, inclusive, não vi ainda expressamente registrado em lei é se essa aplicação do índice Selic ele é capitalizado ou simples, tá? Então, a conclusão que se chega é que ele deve ser na forma simples, não capitalizada, tá? É isso que nós temos praticado e tem sido bem aceito e, enfim, são coisas que ainda estão em fase de discussão, mas já tem uma tendência a que seja feito dessa forma, tá? Uma outra questão, apenas a título de registro, porém nós não temos autoridade nenhuma sobre isso, é o fato de que o uso da taxa Selic ela é muito oscilante, eu diria assim, porque ela depende muito dos interesses governamentais, tá? Se eu quero controlar a inflação, eu elevo a taxa de juros. Hoje mesmo teve a reunião do Bom, Copom, Copom, né? E foi mantida em 15%. Nada impede que no início do próximo ano essa taxa venha a cair vertiginosamente, né? Não, eu não acredito, tá? Mas a depender de um cenário político, isso pode ser usado como incentivo ou estímulo, né, para mudança de posições. Enfim, apenas para registro seriam essas duas situações. obrigado. A Fernando, Vou provocar aqui também. O Fernando vai falar? isso. Isso, boa noite. Sobre a questão de aplicar essa nova lei na prática, né? Eu atuei acho que foi mais ou menos na metade do início desse ano, numa perícia de devolução de cobranças indevidas de cartão de crédito para um lojista. E o juiz, na sentença, ele especificou claramente que era juros de mora mais mora de 1% mais correção monetária pelo PCA até 30 de agosto de 24, e a partir de 30 de agosto de 24 aplicar a nova lei, ou seja, a Selic descontado o IPCA, né? Foi isso que eu apliquei dentro do que foi determinado na sentença. E uma outra situação, eu não lembro, Paulo, se o senhor acabou colocando ali, mas tem uma resolução lá do Conselho Monetário, a 5171, que ela explica a forma de cálculo entre descontar a Selic do IPCA. Na verdade, não é
pegar a taxa da Selic menos o IPCA, e sim dividir os fatores, né? Ou seja, descontar os valores acumulados. E por fim, eu fiquei na dúvida, Paulo, se realmente aquela acumulação que o Banco Central está mostrando ali, ela está como acumulação simples. Eu estou achando que ela está como acumulação efetiva. Tanto é que se você multiplicar os índices ali diários, você vai chegar na Selic mensal, né? Então, para ela estar assim, é porque eles estão trabalhando com o fator de capitalização diária da Selic. E isso lá nessa resolução 5171, eu não sei se eu tenho como colocar aqui na tela, ela explica essa forma de cálculo. Não sei se vocês já chegaram a ver essa Eu, resolução. eu vou colocar a resolução 571 na tela. Perfeito. Só um minutinho. Só quero concordar com o Darcy antes de que a taxa Selic, que está sendo divulgada pelo Banco Central, ela é divulgada na forma simples, né? É a simples soma da Selic de um mês com a do outro, com a do outro, com a do outro. Eu tenho um programa de cálculo, inclusive, quando eu peço o cálculo pela Selic, ele faz exatamente isso, né? Eu coloco a data inicial, eu coloco a data final e a soma das Selics no final, multiplicado pelo valor da dívida, dá o valor futuro, o valor presente, né? Quer dizer, trazer do momento passado ao momento presente. Então, de forma simples, né? E quanto ao critério de cálculo que você acabou de abordar, né? A subtração da taxa Selic do IPCA não se faz por simples subtração, como o Thiago acabou de mostrar, né? Um menos o outro. A subtração se faz por divisão de fator, tá? Multiplica, daí extrai um e multiplica por 100 para ter a taxa percentual. Mas ali ela taxa percentual do mês. Cada taxa percentual é do mês. O índice da taxa Selic, o fator da taxa Selic, o fator da taxa IPCA, ele é do mês. Um dividido pelo outro, menos um vezes 100, dá chamada taxa legal. Eu vou apresentar aqui a resolução 5171. Só um minutinho. Eu tenho ela já aberta aqui, quero ver, compartilhar. Resolução. Apareceu? Apareceu para vocês? Agora sim. Tá. Então, essa é a resolução do Banco Central. Essa resolução dispõe sobre a metodologia de cálculo e a forma de aplicação da taxa legal, de que trata o artigo 406 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. A taxa legal TL será calculada para cada mês de referência M por meio da seguinte fórmula: TLM igual ao máximo, daí fator Selic no numerador, fator IPCA no denominador, menos um, né? E aqui com o ponto e vírgula zero vezes 100, que é o que eu acabei de enunciar. Você pega o fator Selic, divide pelo fator IPCA, subtrai um, multiplica por 100, encontra a taxa legal do mês de referência M, né? Então, o fator Selic é o fator de acumulação relativa ao mês de referência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do mês anterior ao de referência. Sempre a taxa do mês anterior para ser aplicada no mês seguinte. Isso se deve principalmente a que nós conhecemos a correção monetária por diversos índices do mês de novembro, só ali pelo dia 10 de dezembro, como ocorre tradicionalmente, né? Então, hoje, por exemplo, eu já recebi do meu programa de cálculo todo o banco de dados para atualizar para os diversos índices, porque eles só foram divulgados agora. E o programa, inclusive, tem a opção correção no próprio mês ou correção com os índices do mês seguinte. O segundo fator, que é o fator Selic, né? Não, o fator Selic é o fator de acumulação relativa ao mês de referência, M, da taxa do mês anterior. O fator IPCA, é isso que está tendo essa grita, né, em vários artigos. O fator IPCA,
deixou de ser o IPCA IBGE e passou a ser o IPCA 15, previsto na resolução 5171, mas não na lei que nós estamos discutindo, né? O que que você gostaria de ver na resolução aí para que eu possa chegar, por favor? Tem alguma coisa que você. Paulo, eu acho que eu acabei não me expressando corretamente. Realmente, a acumulação mensal da taxa Selic, ela está sendo pela acumulação simples, a soma dos fatores. A Aham, questão é quando você precisa fazer a prorata dessa taxa lá para, por exemplo, 10 dias, 15 dias. Eu certo, entendo que essa prorata tem que ser da forma efetiva, ou seja, 1/21 ou 1/22. certo. E não aí dividir por 30 ou dividir por 21, né? E ir somando essas taxas. É. Se fosse pelo critério do juro de 1%, você não faria por acumulação, faria sempre Uhum, simples, né? exatamente. Porque você Aham, pega uma data, pega outra data, calcula o número de dias entre datas e divide por 3.000. uhum, Ou, se você trabalha com um ano de 365 dias, você divide o 12% ao ano por 365 e multiplica pelo número de dias. Isso dá uma diferença no cálculo do juro simples, se você adota o ano comercial ou se você adota o ano civil, né? Eu, particularmente, num primeiro momento, entendo que o juro de mora é calculado de forma simples. E por ser de forma simples, o prorata, ou no início ou no fim, deveria também ser de forma simples. Quer dizer, esse é um conceito meu, né? Não sei se uhum. isso vem sendo entendido aí pelos tribunais. Agora, o que eu quero só dizer, e o Darcy levantou essa questão, acredito, que quando você corrige a partir de 29 de agosto de 2024, quando entrou em vigor a lei, né? Você, se usar a Selic, você está usando juro e correção ao mesmo tempo. Agora, como diz, se você usar taxa legal, você só vai usar juros. Você vai deixar de fora o IPCA que compôs aquela Selic, né? Então, posso retirar essa tela, Fernando? Sim. Perfeito. Aham. A Vânia tem alguma É, sugestão a nos apresentar, Vânia? Se ela está nos escutando? Tô sim, Ah, então. tudo bom? Então venha com a tua experiência aí para nós. Bem pouca, porque agora que começaram a surgir as decisões, né? Até essa semana que passou, a gente viu um cálculo aí que veio para nós, que dizia o seguinte, a sentença, não estou querendo complicar, mas complicou. O juiz estabeleceu que, para a correção da dívida, que era uma execução de um título, então não existia contrato já prevendo qual seria o índice, a correção, nada. O juiz decidiu na sentença. Então, o juiz sentenciou da seguinte maneira: a correção dos valores irá se dar, né, a correção monetária, pelo IPCA, ponto. IPCA. Os uhum. juros serão calculados pela taxa legal a partir de 30 de agosto de 2024, contados, né, de 2024 até a presente data. Para o período anterior, porque tinham duplicatas anteriores, será aplicada correção pela média legal de INPC e GPDI, mais juros de 1% ao mês até dia 29 de agosto de 2024. Pensa a salada. É, realmente é complicado, Pensa a salada. mas tem um divisor, que é o dia 29 de agosto, né? Tem, Então tem. é possível efetuar esse cálculo sem muita dificuldade, Não, né? eu fiz, É, mas a questão é que quando ele estabeleceu correção monetária pelo IPCA, primeiro que ele não falou IPCA 15, que é o que diz lá na taxa legal. uhum, E a taxa legal subentendeu-se que é só para fins de juros moratórios. E a uhum. correção continuou do Pelo dia IPCA. 30 de agosto de 2024 até agora, só que pelo IPCA. É, Essa posso, pode? posso colocar Claro. uma provocação. Eu acho essa lei, toda essa questão que a gente está discutindo,
Uma coisa absurda. Uhum. Absurda, e eu acho que quem estudou, o pessoal lá da CMN, está faltando economista lá dentro. Vejam bem, sigam, ver se eu consigo colocar o raciocínio. O que que é a taxa Selic, gente? É Selic, juro. determinado pelo Copom, é uma taxa de juros que o Banco Central determina para o controle da inflação, de macroeconomia. Pré-fixada, Certo? Então, manipulada. dependendo da economia, Uhum. do consumo das famílias, etc, etc, não sou experto no assunto, mas o básico, como economista, a gente sabe. Desde quando alguém estipulou e achou que a taxa Selic compõe uma taxa de juros e correção monetária? O que a gente sabe, taxa Selic muito próxima ao CDI, né? CDI, Certificado de Uhum. Depósitos Bancários, que os bancos utilizam quando um empréstimo é empréstimo entre os bancos. É próximo, eles estão satisfeitos com isso. Aonde que existe atualização monetária? Atualização monetária, o que que é? Perda do poder aquisitivo da moeda. Teoricamente, o povo aceita e acata. IPCA é a inflação no país, é a taxa da perda do poder aquisitivo da moeda, que só existe isso no Brasil, inclusive, né? Em nenhum outro país existe índices de atualização monetária além de taxas de juros, né? Então, ok, chegou-se essa lei, temos que obedecer e engolir, que tem que tirar, que a Selic já é composta por uma parte de juros, uma parte de correção monetária, tanto que existe várias resoluções que não se pode aplicar taxa Selic cheia, acumulada com qualquer tipo de índice de atualização monetária, correto? Acho que isso Correto. todo mundo já fez várias contas, a gente já aplicou, quem trabalhou um pouco com questão com órgão público, isso é fato. E agora entra essa história taxa legal. E alguém, como a Vânia falou, é muito recente e essa é nova. Então, houve uma determinação, aplica-se a taxa legal. Mas como já houve tiraram o IPCA, vamos estabelecer que então tem a correção monetária e a tal da taxa de juros, que já está descontada da taxa de Selic. Então aplica de uma vez a taxa Selic cheia. É a mesma coisa. Teoricamente é a mesma coisa, porque tem esse Sim, conflito de IPCA 15 e IPCA. Teoricamente é. deveria ser a mesma coisa. Então tá uma salada grande em que, sei lá, eu acho que tem que ter algum manifesto de um grupo de pessoas inteligentes para questionar. Não sei, eu queria que tivesse algum advogado aqui para orientar. Alguma forma de nós, como economistas, nos manifestarmos, porque até hoje eu nunca vi nenhum economista criticar isso ou alguma questão pública. É isso. Mas Quem veja, quiser. Andréia, só completando e endossando o que você Uhum. falou, esse cálculo que eu fiz, imagina eu lendo a decisão e falando, tá bom, a linha de corte no tempo é o dia 29, 30 de agosto, né? Ok, eu entendi o raciocínio do juiz. Agora veja, a decisão para frente, que é o IPCA para correção monetária, mais a taxa legal, que nada mais é do que a Selic menos IPCA. É. Vânia, Então, tipo assim, Vânia, como você falou, na prática, se não fosse o Selic. IPCAE lá dentro, Uhum. que você vai ter que tirar de dentro da Selic, seria aplicar a própria Selic. Para que complicar a vida, meu Jesus? É o que eu falei. Vamos deixar o Maurício e depois o Everson falar para a gente continuar? Maurício, eu acho que sim. você levantou primeiro, né? Não, foi o Everson. Deixa eu falar primeiro. É, boa noite, gente. Queria agradecer primeiramente aí a explanação, o professor Paulo, como sempre, cirúrgico, né? Economista, mas é cirúrgico. É, e uma das coisas que eu sempre trouxe da faculdade, também hoje, né, atuando, né, majoritariamente como perito, é que correção monetária serve para corrigir o valor do dinheiro. Juros é a mora, é o que o cara ficou devendo lá atrás e ele está pagando por
por algo que ele não pagou na época que ele deveria ter sido pago, né? Então, eu compartilho um pouco do que a Andrea falou, de que salada que foi essa de juntar uma coisa com a outra, aí você não sabe até que ponto é a mora daquilo que a pessoa efetivamente está devendo, embora eles estão tendendo isso para ser a taxa legal, e até que ponto você está corrigindo o valor do dinheiro pela inflação. Então, os casos que eu tenho visto aqui que caem para mim, ele tem esse corte no tempo, mas um pouco mais tranquilos, vamos chamar assim, né? Então, até 30 de agosto aplica-se, né? O entendimento do TJ aí do Paraná é 1% e média do INPC e GPDI, e a partir de 30 de agosto é a taxa legal. Mas eu tenho visto muitos advogados tentando, né, obviamente, advogados que atuam pelo devedor, né, tentando todos os artifícios possíveis para aplicar isso, porque, obviamente, ficou muito mais vantajoso para quem deve aplicar essa nova lei. Eu queria fazer uma pergunta para o Tiago, né, porque eu também atuo na área trabalhista. Tiago, eu acho que você também deve estar usando como marco temporal também a questão do ajuizamento da ação trabalhista. Eu não sei se você está fazendo essa divisão também. Então, por exemplo, ajuizamentos anteriores e posteriores a essa data, você está aplicando os critérios diferentes. Seria isso? Respondê-lo ali, respondendo bem rapidinho, né? Então, assim, ações que foram ajuizadas depois de 30 de agosto, então, eu tenho aplicado como juro somente a taxa legal, e daí o critério de correção monetária eu faço a modulação, né? IPCAI até 30 de agosto, e a partir de 30 de agosto para cá, de 2024 só o IPCA, né? Aí eu tenho pego algumas ações bem recentes também, de contratos desse ano, e aí está entrando só no IPCA, né? Então, contrato de trabalho, por exemplo, inteiro ali em 2025, todas as verbas de 2025 tenho aplicado só o IPCA e a taxa legal a partir do ajuizamento da ação. Não sei se era isso que você tinha perguntado, Everson. Passo a palavra então. Maurício, Boa noite, então. Eu acabei não pegando o começo da exposição, eu já tinha avisado o doutor Paulo que eu teria aula e ia chegar um pouquinho atrasado aqui na nossa conversa. Então, só para situar aqui, pelo que eu entendi, você tem que descontar o IPCA da Selic para aplicar o juro que seria o que sobra além da correção monetária, né? Aí eu coloco uma questão aqui que talvez o legislador não tenha pensado, né? E quando a Selic está abaixo da correção monetária? eu Isso já, falei, eu isso já falei isso. aconteceu, né? Isso já aconteceu. Aconteceu recentemente. Agora, em 2020, a Selic estava 2%. E a correção monetária pelo IPCA 4,5%. E aí? Aplica só a correção monetária, é isso? Ou, a pior, aplica só a Selic, que é menos que a Mostra, correção monetária, não é? Maurício, eu vou mostrar uma tela para mostra isso. você, que foi a parte final, que tem esses cálculos. Só um minutinho, por favor. Foi em março desse ano, né? Parece que aconteceu isso. Isso. Desculpe, então, desculpe por eu Não, não. estar Só para tumultuando só aí, para se É já foi você. válido. mostrado. Mas é que essa é uma dúvida que eu tenho e eu acho que, é, né, eu vou te mostrar aqui, então. Só é que entrou e saiu, que quero só ver aqui. Eu vou. A quinta telinha lá. Isso. Aí. Tá aqui. Se você olhar, Maurício, Em essa, setembro. essa tela é exatamente o que o Banco Central divulgou hoje, né? Você entra lá, pede taxa legal e aparece essa tela. Então, aqui a primeira coluna é o fator
Selic. É a taxa Selic do mês, que o Banco Central está usando o IPCA 15. Então, você pode ver que tem flutuações. Apesar de nós estarmos com a taxa Selic em 15% ao ano, né? Por diversos fatores, os números não são iguais aqui. Pode ver que eles são diferentes. Então, essa primeira coluna, 29.541, é o fator Selic. A segunda coluna, 29.542, é o fator IPCA 15, que a lei previu IPCA e IBGE, não IPCA 15, mas porque o IPCA 15 é divulgado dentro do próprio mês, eles estão adotando o IPCA 15. A resolução 5171 previu isso. E o 29.543 é a chamada taxa legal. Taxa legal. Então, ao dividir o fator 29.541 pelo fator 29.542, subtrair 1 e multiplicar por 100, você obtém essa taxa, né? Quem estiver com uma calculadora aí na mão, ponha esse número é, na entrada, divida por esse número, subtraia 1, multiplique por 100 e vai ver que consegue a taxa legal. Então, a nossa taxa de 1% se reduz para 0,60, 0,67, 0,70, 0,38. Quando chegou numa situação que a taxa Selic foi menor do que a taxa do IPCA, nós tivemos, desculpem, em março de 25, nós tivemos uma taxa de juros negativa. Essa é uma demonstração que eu fiz lateral para mostrar que, nesse caso, a taxa deve ser considerada taxa zero, ok? E nós tivemos uma situação aqui em setembro de 25 que deu uma deflação. Então, o fator é menor do que 1. Quando o fator é menor do que 1, o juro se eleva. Foi para 1,30 ao mês, né? E a soma de todos esses juros, considerando o zero, neste período deu 11,52%. E nós temos 17 ocorrências. Quer dizer, se fosse no sistema anterior, esse juro seria de 17%, grosseiramente falando, né? Contra um juro que deu, de agosto de 24 para cá, 11,52%. Percebeu, Maurício? Não entendi perfeitamente. Tá? Essa interpretação, então, que está sendo dada pelo próprio Banco Central, é isso? Pelo Banco Central. Se você entrar no site do Banco Central, em Sistema Gerenciador de Séries Temporais, e escrever lá na textual taxa legal, volta a esta tela. Entendi. Ali são os códigos, ó. Esses códigos, saber. volta 29.541, 542, 543. E o Bom que saber. vale como taxa legal é o 543. Eu só queria aproveitar essa tela para fazer uma referência ao comentário da Vânia. A Vânia disse que a partir de 30 de agosto, o juiz determinou o cálculo por IPCA mais taxa legal. Eu sugeriria para a Vânia que ela fizesse, só por curiosidade, duas simulações. Esta que o juiz determinou, IPCA mais taxa legal, e fizesse uma por Selic cheia. Porque já que o judiciário entende que Selic é ao mesmo tempo taxa de juros e taxa de correção, com o que eu não concordo. Já falei isso para a Andréia, e a Andréia acabou de citar que o entendimento que ela é uma taxa de juros básica da economia, mas o judiciário vem determinando isso seguidamente em várias decisões. Sugiro que a Vânia faça essa simulação, vai ver que o cálculo determinado pelo juízo vai dar maior que o cálculo feito por Selic cheia, porque a Selic cheia é calculada de forma simples. E se você fizer o cálculo pelo IPCA individualmente, que é cumulativo, um mês incide sobre o outro, e no final aplicar a taxa acumulada legal, com certeza este cálculo vai dar maior do que a Selic cheia. Ok? Vou interromper o Aceito como compartilhamento. sugestão, aceito sugestão. Mas Isso, assim, só para você Paulo, entender a não salada que entendi. fizeram. Mas outro detalhe, veja bem, como ele colocou o dia 29
né, como marco para mudança, né, seria 30 de agosto, esse índice que nós temos aí, esse fator, desculpe, do mês de agosto de 24, eu tenho que calcular pro rata um dia. Um dia. Perfeito. Tá? E não daria para aplicar a Selic cheia, porque a Selic, né, eu tenho que calcular pelo regramento da taxa legal, quando eles fizeram ali a resolução, o Conselho Monetário Nacional fez a resolução, ele, eu não sei por cargas d'água, botou o IPCA e 15. Então, ele alterou também. Sim, Então, alterou assim, a lei. Alterou. A lei diz uma coisa, a resolução diz outra, porque diz o IPCA 15, a única coisa que se aproveita daquela resolução é que deixa bem clara a metodologia, né? E assim, vai levar muita gente a erro essa consulta ao Banco Central, porque o Banco Central, pela própria resolução, é o responsável pela divulgação. E algum louco desavisado, que não vai ser economista, porque a gente estuda, né? Vai entrar lá no Banco Central e vai achar que aquele fator divulgado já é o fator pronto da taxa. E não é. É apenas o fator Selic e o fator IPCA 15. E você tem que criar a taxa legal a partir da fórmula especificada na resolução. Sim. Então, vai dar confusão isso daí. Vai dar. Não, mas eles já estão divulgando. É o 29.543, Vânia. Eles já Agora. estão divulgando. Agora. Porque Agora. até o ano Tanto que passado não estava. Não, eu fiz um cálculo errado já também. Eu vou ter que Então, admitir, se um dia voltar para mim, ó, eu usei a Selic cheia, porque era recente essa história dessa lei de taxa legal. aí que veio a Eu achei. resolução, porque de tanto reclamarem e falarem, escuta aqui, não está funcionando, né? Então, mas enfim, a gente vai se bater muito. Mas Vai querer se criar. o fato concreto, então, é que quando a Selic for menor que a inflação, a taxa legal de juros é zero. Esse é o Sim, fato concreto. esse Então, é. se nós tivermos, num futuro próximo aí, ou não tão próximo, talvez, uma Selic de 5 e uma inflação de 6, vai se aplicar apenas o Pronto. IPCA, ou seja, você não vai ter juro legal. Não Né? vai ter O juro legal legal. é zero. Isso Se for é, determinado. isso é bizarro. Né? Pois é, e aí é onde fica a mora do devedor, né? E aí é o que comprova que a Selic não é inflação mais juros. Né? Claro. A Selic é mais uma taxa regulatória. Né? Perfeito. Mas vamos ver, tem alguém mais que quer levantar alguma questão para a gente discutir? Porque o que a gente aproveita dessa roda de conversa é não esclarecer, é criar mais dúvidas ainda. Eu só gostaria, nessa questão aí do IPCA e do IPCA 15, que a gente observe, né? Eu faço esse caminho, da hierarquia das normas. Então, a lei sobrepõe, né? A gente sabe que o Banco Central vai ali e também vai ser um argumento para ser utilizado, sem dúvida, mas a lei diz IPCA, né? Então, eu fiz um trabalho agora sobre o PASEP, e coloquei IPCA, né? Claro que vai ser discutido, né? A outra parte vai analisar. E então é só essa questão mesmo de observar a hierarquia da norma. O Banco Central não está observando. A lei manda usar IPCA. Talvez faltou lá por tracinho 15. E o Banco Central, na resolução 5171, manda usar o IPCA 15. Perfeito? E o que isso pode ocasionar? As diferenças entre o IPCA 15 e o IPCA, elas são muito pequenas, porque o IPCA 15 é divulgado até o último dia do mês, né? E para que correspondesse à Selic, eles, por deliberação interna, acabaram usando o IPCA 15. Mas a lei mandaria usar o IPCA, que é divulgado, como foi divulgado hoje. E NPC e IPCA foi divulgado pelo IBGE hoje, né? Então teria uma defasagem aí de 10 dias entre a Selic do mês anterior com o IPCA do mês seguinte.
Bastava que eles adaptassem lá, né? Vai se utilizar a Selic do mês anterior e o IPCA do mês corrente, né? Mas isso é um problema, porque se você corrige qualquer dívida pelo IPCA, que é cumulativa, né? Para depois aplicar a taxa de juros legal, o cálculo comparativo com a aplicação da Selic cheia para que substitua os dois cálculos não vai ser igual, porque um corrigiu com correção mensal e o outro corrigiu com correção só no final, resultado da soma simples das diversas taxas de juros. Isso aí, eu acho Vamos que ver. caberia, então, sempre nos trabalhos, falar, olha, usei IPCA, né, com base É, na legislação maior. fazer referência. Então, exatamente. Pessoal, boa Fabiano, noite. Eu isso. deixei uma planilha no grupo, tá? Que eu tinha aqui. Espero que ajude quem precisar, se vocês conseguirem abrir, que calcula a taxa legal desde o começo da Selic, Você tá? colocou? Desculpa. No grupo do WhatsApp. Dá Ah, uma do olhada WhatsApp. Ok. no WhatsApp. Fiquei Mas procurando aqui no chat. no qual dos Pode- grupos? Não sei, grupo Núcleo de Perícias. Do núcleo de perícia. Uhum. Dá uma Eu olhada fiz lá. um, eu fiz um exercício, eu não vi a tua tabela, mas eu Não, encontrei mais de 20 meses com taxa negativa. Não sei se você constatou a mesma coisa aí. não Taxa de testei juros negativa que é igual a zero daí. calculadora, não testei todas as taxas, eu fiz uma calculadora. Então, não testei Ah, todas tá. as, assim, sabe? Mas você tem que colocar que é que nem o senhor falou, o mês anterior na data inicial e o mês anterior na data final. Uhum. Tá no grupo Peritos Corecon PR. Não sei se está para abrir, dá uma olhada lá. Espero que ajude. Achei. Eu abri aqui. Eu não sei se todo mundo que está aqui está no grupo, Fabiano. Não sei se você estaria ok para conseguir. Eu não sei, dá para colocar no chat aqui da conversa? É, Isso. Posso tentar colocar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. viu, Fabiano? Pois é porque tem pessoas que são de fora de Santa Catarina. Eu acho que até o Só, próprio Cadenas não está no grupo. Pode falar, Paulo. o que eu quero só dizer é o seguinte: você, para montar essa tabela, você Ah, tem que achar o IPCA mensal, tá? O IPCA mensal. Transformar o IPCA mensal num fator. Você tem que pegar, vamos supor, deu 0,20. Você divide 0,20 por 100 e soma 1. Então, esse é um fator do IPCA. A mesma coisa você tem que fazer com a taxa Selic. A taxa deixa eu abrir, ó. Selic, ela é Enquanto, divulgada em termos anuais, né? Mas você tem que achar a taxa Selic mensal. Dividir por 100, somar 1. Aí você divide a taxa Selic, o fator taxa Selic, pelo fator IPCA, subtrai 1, multiplica por 100 e você encontra a taxa legal do mês, tá? já tem Porque aqui na. a Não taxa sei se. legal tem que ser expressa com 6 decimais na forma percentual. Eu Correto. não tenho agora como conferir aqui o teu cálculo, porque você Tá? colocou as taxas anuais de Selic, né, desde 2000, né? Sim. E aí, no celular ele demora um pouquinho para abrir, né? Você teria que transformar em taxa mensal, dividir por 100 a taxa mensal, somar 1, porque o Isso. fator sempre será mensal, E né? acumular. Esse é o procedimento. Eu precisaria passar isso aqui para o meu Excel para ver as fórmulas que você Por montou, favor. para ver se dá certo. Mas isso eu não vou poder fazer agora, tá? Tá, Mas tudo vou bem. dar uma olhada no teu material. Compartilhar, viu, Paulo? André pediu para compartilhar, mas não estou conseguindo aqui. Não sei por que no Acho meu. que no chat ele não compartilha arquivo. no- Tá bom.
No WhatsApp compartilha, mas no chat eu não sei. O No chat, o não. Zoom só deixa o administrador compartilhar. Ah, tá. Beleza. Tá, Paulo, dá uma Então, olhada lá. Se puder ajudar alguém, fica aí isso. para. É, nós temos que ir fazendo e trocando ideias na sequência sobre isso, porque muitas serão as situações. O que eu só quero dizer é que de ações julgadas, liquidadas, isso não vai poder influir em nada, né? Não sei se alguém, quando falou, tentou, é, pedir que seriam feitos revisionais, acredito que não, né? Ações que já estão consolidadas, pagas, quitadas, não, mas ações que ainda estão em execução e que não previu no contrato ou na transação realizada com clareza a taxa de correção monetária e a taxa de juros, certamente o Poder Judiciário, atendendo às manifestações tanto do autor quanto do réu, pode definir, né, que se aplique a norma atualmente vigente. Isso. Até porque o Maurício também chegou, eu fiz referência a uma decisão de setembro da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que julgou lá um processo e que é anterior à edição da Lei 14.905 e que mandou aplicar a taxa de juros legal para a correção do valor que a pretensa a pessoa que acionou, né, que foi uma senhora que se acidentou no ônibus, né, ela pretendia os juros de 1%, que levava bastante, uma dívida antiga, né, e o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, estendeu a todas as situações anteriores que ainda não tivessem sido julgadas e cujos contratos ou cujas situações de ocorrência judicial não tivesse contemplado uma taxa específica de correção e bem como uma taxa de juros. Mais alguma pergunta, mais alguma indagação? O Silvio Caldeira Eu, sempre tem. Quem? Pode falar. não, fui eu que comentei que eu vou passar esse arquivo, como eu também não verifiquei o que o Fernando fez, mas eu vou mandar para Inês, você compartilha? Eu tentei copiar e colar, não deu certo, tá, Inês? Estou mandando É, para você. pois é, eu tentei anexar aqui, mas ele não está aceitando. Ah, também não deu certo? Ah, Também você está não, lá no grupo essa dos peritos. opção ali do compartilhar não está permitindo. Não sei por quê. Mas Tudo qualquer por coisa algum nós motivo. podemos. O pessoal manda mensagem ali no Whats, que o Amarildo deixou ali, aquele Whats do Conselho, 33360701. E daí a gente envia pelo WhatsApp. Isso, e se entrarem também no grupo, Eu vou faz tentar colocar comentário, a gente. eu vou tentar colocar no Drive aqui do Gmail. Eu acho que daí dá para compartilhar o link para vocês baixarem. Boa noite. Boa Boa noite, seu noite. Luiz Então, Alberto Garcia. boa noite. Eu estou de furão aqui no meio de vocês, porque na verdade não é a minha área, essa área da peritagem. Eu só estou aqui porque eu senti na pele esse negócio da Selic. Eu tive uma ação contra o Estado do Paraná não paga nada e não me pagou uma licença que eu não tirei quando aposentei. E tive que entrar na justiça, apesar de que o Estado do Paraná fez uma lei que disse que ia pagar isso de forma parcelada, tal, disse que quem não entrasse na justiça eles iam pagar, e não pagaram, deixaram rolar o tempo. Aí, quando estava dando 5 anos, eu entrei na justiça e agora está na fase do cálculo. E aí veio para mim do advogado, tem que aplicar a Selic. De que Selic? Selic não é taxa de correção, né? A gente viu que absurdo isso, mas fiquei possesso. E aí mandei para um colega meu, que é perito, para fazer o cálculo para mim, né? E veio lá vários meses lá com taxa de juros zero, né? Mas eu fiquei meio possesso, né? Isso aí deve ter dado uma diferença substancial aí
na correção da ação, né? E favorece o Estado, né? Que o Estado é o grande devedor, né? E é bom para eles, e o problema é que isso se perpetua, né? Para os devedores contumazes aí, né? E favorece muito, né, essa questão dos devedores. Eu só queria fazer essa colocação, mas eu estou de penetra aqui. Mas parabéns aí a todos aí pelas explicações. Eu que sou leigo na área da perícia aí, mas foi muito esclarecedor, principalmente as colocações aí do Paulo e dos demais. Obrigado. Bom te ver E aqui, aí? Garcia. Bom te ver aqui. E é eu bem que falei, você está falando da taxa Selic, imagine, Selic é taxa legal sem correção nenhuma. Alguém ia falar quando eu me intrometi aqui? Fabiano, eu acho? Não. Não? Posso fazer um comentário em relação à lei. Eu achei que o ministro da Fazenda pegou o decreto 22.626 de 33 e rasgou com essa lei aí, viu? Simplesmente, rasgou aquele decreto lá. Quem emitiu uma CCB agora pode emprestar dinheiro aí, que não tem problema. É brincadeira. Andréa, eu acredito que, pelo menos por hoje, né, nós tivemos um bom debate, dúvidas ainda vão existir e certamente é momento de nos preocuparmos como economistas, né, e talvez montar aí um texto bem fundamentado, apresentando as dificuldades de implantação da lei e os conflitos que existem na aplicação da lei, né? A começar pelo, como disse a Eliana, né, respeitando a hierarquia das leis, foi você, né, Eliana, que fez essa referência, né? Que não está o próprio governo divulga uma lei que é maior, depois uma resolução que não segue o que a lei determinou, prontamente. As diferenças podem até se compensar. Eu sempre digo, você pega o IGPM e o IGPDI, os dois são feitos pela Fundação Getúlio Vargas, os dois têm a mesma metodologia. O que tem de diferente entre um e outro é o período de coleta, né? Enquanto um coleta, o IGPM coleta de 21 a 20 do mês anterior e divulga no dia 30, o IGPDI pega de 1º a 30 e divulga no dia 10, por aí, por volta do dia 10. Então, o que ocorre? Pequenas variações entre um e outro que acabam se compensando. E se vocês olharem o que aconteceu com o IGPM há um tempo passado, ele chegou a 40%, 42% de correção num período de 12 meses, né? Criou um atrito no mercado entre locadores e Português. locatários, né? Porque não tinha como reajustar naquele preço. E se você vê hoje o IGPM e o IGPDI, eles estão negativos no período de 12 meses. Estão negativos, acumulando em 12 meses, tanto um quanto o outro, com pequena variação. O IGPM acho que está um pouco menor e o IGPDI está um pouquinho, o negativo está um pouquinho maior, né? Então, é, com o passar dos meses, essas posições se invertem, porque aquilo que não foi pesquisado no mês anterior é pesquisado no mês seguinte, né? E essas flutuações vão ocorrer, mas os dois andam muito perto. Assim deve acontecer com o IPCA 15 e o IPCA, né? Ora, um está um pouco maior no acumulado de 12 meses, ora está menor, né? Então, eu acredito que nós, de hoje, tiramos aqui Com que o tema certeza. merece discussão, até porque nós temos que ter uma metodologia que atenda aos interesses da justiça, né? Uma metodologia que seja justa para aplicar. Não fazer, não, eu vou fazer desse jeito, não, eu vou fazer daquele. Não tem. O Tribunal do Trabalho imediatamente tomou providências, né? O Tiago acabou de nos dizer que lá em dezembro de 2024, o tribunal já colocou à disposição dos peritos e das partes a metodologia de cálculo, né? E é isso que nós esperamos que venha a ocorrer proximamente.
eu fico satisfeito, apesar de a gente talvez sair aqui com mais dúvida de quando entrou, né? Mas nós temos que discutir esses assuntos, né? E até porque preservar ao perito, né, a questão da responsabilidade pelos cálculos que realiza, né? Então, se alguém que os contrata pedir que o cálculo seja feito de tal forma que especifique claramente para que a responsabilidade por um eventual excesso de execução não seja do perito, e principalmente atuando na área de assistência técnica, né? Atuando como assistente técnico, apresenta um cálculo. Ah, mas foi o meu assistente que fez o cálculo errado, ele que é o responsável pelo excesso de execução. Não, tomem cuidado quanto a isso. Se é que posso deixar um conselho aqui. Eu acho que nós vamos praticamente encerrar daqui a pouco. Então, eu quero Isso. aproveitar a oportunidade para agradecer a todos por terem participado. Eu estou encerrando o meu mandato como conselheiro do Conselho Regional de Economia. Teremos reunião dia 18, a última em que participarei, né? Mas não vou deixar de participar das atividades do Conselho, mesmo não sendo do seu quadro de conselheiros. Foi um tempo muito bom, muito importante na minha vida profissional, pessoal, né? E quero agradecer a amizade, né, que pude adquirir e as oportunidades que tive em participar de eventos como o de hoje. Um grande abraço e muito obrigado a todos. E um abraço especial para o Maurício, que é meu amigão. Só ele é? Não, especial. Para os outros eu vejo sempre, Brincadeira, né? brincadeira, É que trabalhamos brincadeira. junto num processo bastante demorado e a gente Sim, adquiriu uma sim. amizade e uma confiança de trabalho muito pessoal, né? Uhum. Confio demais nos trabalhos do Maurício Cádenas. Cadenas. Obrigado, Paulo. Obrigada. Cádenas. Obrigado e digo mesmo, com certeza. Se alguém mais quiser se despedir, a gente vai encerrando, quase 8h30 agora, agradecendo muito novamente a todos, agradecendo a parceria aí dos meus colegas economistas que estão hoje atuando também no Conselho. Também vou descansar o ano que vem, não estou encerrando meu mandato, viu, Paulo? Ah, Ficaríamos é? também. Mas sempre presente, né? Sempre que possível presente, acho que a gente tem que participar, sim, sempre, e eu acho que esse debate tem que continuar, tem que sair, de repente, vamos amadurecer alguma manifestação mais concreta em relação a tudo que está sendo colocado aqui, essas dúvidas e questionamentos de quem entende de economia, né, gente? Quem está aí botando todo o nosso conhecimento e experiência, somos nós peritos. Boa noite a todos. Não tendo mais ninguém a se manifestar, Eu só quero agradecer, André, o seu vamos trabalho lá. excelente nesse ano aí no núcleo, né? Isso. Foi muito bom essas rodas, eu pude participar de pelo menos 3 e foram Bacana. muito proveitosas, né? E foi um trabalho muito jóia que vocês fizeram aí junto com o Paulo, com a Gabi, né? Muito bom. Obrigada, obrigada a todos, boa noite. Boa Boa noite, noite. Helena. Obrigada, Boa viu? noite a todos. Obrigado, boa Boa noite. noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, Paulo, por essa sensacional roda de conversa desta noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.